São 8 horas em Brusque. Senhoras e senhores, excelentíssimas autoridades, bom dia. As drogas estão de tal maneira disseminadas que não há mais segmentos sociais livres dessa autêntica praga do mal do século XXI. E o flagelo da droga assume proporções assustadoras também em Brusque e no estado de Santa Catarina. E o mundo virtual vai progressivamente confundindo os seus limites com o mundo real no cotidiano de crianças, de adolescentes, também de jovens e adultos. Com a internet, com o telefone celular e muitos novos equipamentos de tecnologia da informação, como o smartphone e o laptop, são transformados os comportamentos e as formas de se relacionar com a família, com os amigos e com as novas possibilidades de viajar pelo mundo sem sair de casa. Mas também surgem novos riscos à saúde na geração da era digital, devido ao excesso do uso do computador, deficiência de sono e hábitos sedentários, queda no rendimento escolar, pornografia, pedofilia, exploração sexual online e o acesso facilitado às drogas e às práticas de outros crimes cibernéticos. E muitos delitos cibernéticos envolvem adolescentes e drogas, sem que os pais tenham qualquer conhecimento da forma pela qual seus filhos utilizam o celular, o smartphone, o laptop ou o já antiquado computador. E o consumo de drogas não é um mal que se restringe somente aos usuários, pois as consequências sociais, psicossociais e econômicas do consumo de drogas se multiplicam muito além deles. Junto com o aumento de transtornos mentais decorrentes da dependência, aumentam os problemas sociais de segurança e de saúde, sem falar na destruição das famílias, quando um dos seus membros se torna dependente. E a meta 5 do Grupo de Proteção da Infância e Adolescência Grúpia preconiza o combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas e a garantia de tratamento especializado para os que necessitarem. Pois reconhecemos que os cidadãos, em especial as crianças e os adolescentes, têm o direito de viver num ambiente seguro e livre de drogas, quer em sua família, quer na comunidade. Mas perguntamos, por que as drogas são tão procuradas? Quais as razões que levam as pessoas, principalmente os jovens, a utilizá-las? Será que falta um sentido para a vida? E o que pode e o que deve ser feito para diminuir os impactos físicos, psíquicos e sociais causados pela droga? E o que a família, a escola, a igreja, a sociedade em geral e o poder público podem e devem fazer frente aos desafios das drogas e das novas mídias e das novas tecnologias? Para melhor compreender tão grave situação e passarmos das palavras para a ação, o Grúpia, integrado por dezenas de organismos da sociedade civil, órgãos do poder público, pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana, pelo Conselho de Pastores de Brusque, o COPAB, que congrega mais de 20 igrejas evangélicas pentecostais, em articulação com essa Câmara Municipal, congrega todos os presentes no seminário Políticas Públicas sobre Drogas e as Novas Mídias. Para presidir os trabalhos deste singular seminário, convidamos o senhor secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, vereador Moacir Giraldi. Para também compor a mesa diretora, convidamos o excelentíssimo prefeito municipal de Brusque, senhor Roberto Pedro Prudêncio Neto. Também o excelentíssimo senhor deputado estadual Serafim Venzon, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
a excelentíssima senhora promotora de justiça Suzana Perim Carnaúba, titular da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque e uma das fundadoras do Grupia. O palestrante, delegado de Polícia Federal emérito, Dr. Hildo Raimundo da Rosa, presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes. O palestrante, Dr. Rogério Nogueira Meireles, agente especial aposentado da Polícia Federal. O excelentíssimo senhor delegado regional de Polícia Civil, Dr. Francisco Ariplantes dos Anjos. O senhor tenente-coronel PM Moacir Gomes Ribeiro, comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina. O senhor bombeiro militar Jean Carlos Sofiati, representante do comandante da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar. O senhor professor Rodrigo Cesari, neuropsicopedagogo, gerente da Rede Estadual de Educação, representando o governo do estado de Santa Catarina. E a ilustríssima senhora educadora Tereza Clara Riffel, presidente do Conselho Municipal Antidrogas. Honra-nos convidar a tomar assento na bancada dos parlamentares os senhores vereadores Alessandro André Moreira Simas e Guilherme Macheski, o padre Alvini Introvini Milani, vigário da paróquia Nossa Senhora de Azambuja e capelão do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renault, o pastor Edélcio Tônio Tetzler, pároco da paróquia Bom Pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, o pastor Joel Domingues Pereira, presidente do Conselho de Pastores de Brusque, a ilustríssima senhora coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial, Inajá Gonçalves de Araújo, representando a Secretaria Municipal de Saúde, o professor Orlando Borchardt, diretor da Secretaria Municipal de Educação, o excelentíssimo senhor delegado de Polícia Civil, Fernando de Favre, titular da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Brusque, o excelentíssimo senhor delegado de Polícia Civil, Alex Bonfim Reis, chefe da Divisão de Investigação Criminal DIC, a ilustríssima senhora doutora Sheila Cristina Carvalho Fonseca, representando a subseção de Brusque da Ordem dos Advogados do Brasil, a professora Heloísa Maria Vicher Zunino, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Unifeb, o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, Dr. Ricardo Viana Hoffmann, a ilustríssima senhora Ingeborg Sivinski, presidente do Lar Sagrada Família, o ilustríssimo senhor Marciano Tribés, representante da Cruz Azul no Brasil, a ilustríssima senhora doutora Daniele Mariel Heil, também representando os conselheiros tutelares aqui presentes, eu convido o conselheiro tutelar Arilson Fagundes. Já está presente a delegação de Sangão, Nova Trento, Barra Velha, Rodeio, Blumenau, e que se confirmaram, mas a estrada é um pouco distante. Registramos também com satisfação a presença do reverendíssimo padre Pietro Anderlone, do Pontifício Instituto das Missões Exteriores, PIMI, pároco da paróquia São Judas Tadeu, de José Eduardo Janesco, da Delegacia de Polícia Civil de Brusque, o ilustríssimo senhor Valcir Matiello, representando o setor de educação continuada e pós-graduação da Cruz Azul do Brasil. Ao decorrer do cerimonial, nós faremos também as outras citações. Convidamos o senhor secretário da mesa diretora desta Câmara Municipal, o vereador Moacir Giraldi, para proceder à instalação dos trabalhos. Bom dia a todos. A todos, cumprimentando e agradecendo as honrosas presenças. Sob a proteção de Deus, declaro instalado o seminário Políticas Públicas sobre Drogas e Novas Mídias, de iniciativa do Grupo de Proteção à Infância e Adolescência, Grupia. Convidamos todos para de pé cantarmos o hino nacional brasileiro.
Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade, raios lógicos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, salve, salve. Brasil, um som imenso, raio negro, de amor e de esperança que agradece. Sem teu formoso sorriso negro, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante viva a natureza, estrela sorte cabe do colosso. O teu futuro espelha essa grandeza, entre outras coisas, por trazer a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Outra terra, mais arriba, desde os lindos campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um láparo que sempre estrelado. Incrivelmente louro nesta prova, mas no futuro e glória no passado. O certo da justiça clama forte, verás que o brilho deu uma forte amor. Ninguém me tente agora a própria morte, para morar. Entre o Brasil e o Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Agora sim podemos sentar. É que antes, como a abertura seria de menos de 60 segundos, senta e levanta. Temos o privilégio de ter entre nós também o ilustre engenheiro agrônomo e bacharel, Gustavo Ralfa. Gustavo, convido-te a ocupar uma das cadeiras da bancada dos vereadores e gostaria que você trouxesse com a dona Lourdes Morelli Werner, uma veneranda senhora que no domingo último, às 6 horas e 22 minutos, já nos pediu até a palavra hoje. A dona Lourdes se encontra, está no nosso meio. Então, por favor, a dona Lourdes venha à frente também. E gostaria então de dizer o seguinte: que bom que estamos aqui. E convido o pastor Véu Domingues Pereira, presidente do COPAB, para dirigir o momento de oração. Enquanto que o pastor Véu acende a tribuna, gostaria nesse momento que nessa oração, esse nosso pedido a Deus estivesse presente a situação de tantos e tantos lares, Hildo, flagelados pelas drogas, que tem causado tanta dificuldade e tanta dor. E também, querido pastor Joel, eu estou no limiar de uma cirurgia de um irmão querido, é o mais próximo em idade comigo. São 4 pontes de safena e 2 válvulas mecânicas que vão ser retiradas e vão ser substituídas amanhã. E nós que temos tanto apreço pela família, Benzão, a gente fica assim um pouco sentido e abalado com essa situação, mas colocamos nas mãos do Senhor. Então, conosco, para conduzir o momento de oração do pastor Joel. Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui nesta manhã, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que a nossa maior e principal necessidade é de Deus, nos momentos de dificuldade, de enfermidade, de dores, nos momentos de desavença, de
de tantas crises que enfrentamos, o nosso consolo, ele vem de fato, ele vem do nosso Deus. Eu quero, antes de estarmos orando, eu quero ler um texto bíblico que está no Evangelho que escreveu São Mateus, no capítulo 18, no versículo 1 ao 7, e fazer uma breve reflexão sobre este texto, trazendo a realidade do momento em que a sociedade brasileira está vivendo. Diz assim o texto sagrado: neste momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome, um menino como este, é a mim que recebe. Mas, se alguém fizer cair em pecado um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhes atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Eu quero refletir sobre uma sociedade que sangra. As crianças são símbolo de inocência e pureza para Deus. Ser como elas garante entrada nos céus. Quem falou foi o próprio Jesus Cristo, Salvador eterno. Jesus falou: se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que crê em mim, um suicídio seria melhor. Jesus também falou: ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por que a nossa sociedade sangra até a morte sem ter quem a socorra? O melhor da nação brasileira, que são as nossas crianças e os nossos jovens, estão sendo destruídos pela violência, pela pornografia e pelas drogas. Pelas drogas ilícitas, mas como porta de entrada no mundo das drogas, pelas drogas lícitas. Que diga a massificação das propagandas de bebida alcoólica, principalmente a cerveja. Pela violência através dos jogos de videogames, que também não deixa de ser a porta de entrada da maldade no coração da criança e do jovem. Sendo o Brasil uma das maiores escolas desse tipo de jogos de videogame. Pela pornografia, através das mídias sociais e da alta tecnologia, às quais as crianças e os jovens têm acesso de maneira indiscriminada e sem orientação, muitas vezes. Mas também esse processo de pornografia não vem apenas pelas mídias, mas até pelo governo, que infelizmente, possuindo um órgão central que controla e promove a educação, o MEC, tem incentivado a sexualidade, a pornografia infantil, através de cartilhas que erotizam, ensinam as crianças a transar, a se masturbar, ensinam homossexualismo e outras práticas sexuais. Crianças e jovens que ainda não têm idade suficiente para tal prática, trazendo problemas sociais e destruindo nossas crianças desde o nascedouro. Essa geração de criança e jovens é órfãos de pais, mesmo os tendo, órfãos de governo, mesmo os tendo, é órfãos de autoridades espirituais, mesmo as tendo. Porque tantos pais como o governo e os religiosos há muito se afastaram de Deus.
das verdades de Deus, abandonar a verdade pela mentira e pela hipocrisia, o sagrado pelos interesses materiais e o amor da família pelos egoísmos. Por esta causa, a sociedade sangra até a morte, sem ter quem a socorra, sendo nossas crianças e jovens as maiores vítimas. Mas ainda há tempo de mudar isso. Ainda temos essa oportunidade. Qualquer esforço que fizermos contra a correnteza da corrupção moral e espiritual é muito válida e imprescindível. A nossa nação precisa de uma reforma, mais do que reforma econômica, política e social. A nossa nação precisa voltar a Deus, ao arrependimento. Assim venceremos essas mazelas sociais que destroem nossas crianças e jovens. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu convido a todos, se possível, a se colocarem de pé. Nós vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Vamos colocar diante de Deus os nossos anseios, as necessidades que o Paulinho também tem colocado. Oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O reino e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e abençoe este seminário, a todas as autoridades que estão aqui. Muito obrigado. Desde a sua fundação, e aqui está na mesa alguns fundadores, do Grupia, nós temos sempre dedicado o momento inicial de nossos trabalhos ao momento de prece. E durante todo o ano existe um sistema continuado. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, o Conselho de Pastores, se congrega muitas igrejas pentecostais, neopentecostais. E dessa forma nós percebemos que esse nosso lema, que está aqui no banner atrás de mim, das palavras da ação, com as bênçãos, as luzes e a inspiração que vem do alto, que vem do céu, que vem de Deus, tem gerado muitos frutos, com conhecimento e com amor que nos levam à ação. Eu estou desde o dia 11 de janeiro, distante fisicamente do Conselho Tutelar, mas eu visualizo aqui duas conselheiras, uma que foi minha colega por 3 anos, 1 mês e alguns dias, a Manuela Krieger, e ao lado dela está também a Neide Dalmolin. O Arilson disse que ficaria contente em tê-las ao seu lado aqui, na fila de frente da bancada dos vereadores, Também eu não sei se já chegaram os outros municípios, depois a gente fará o registro das várias delegações que chegaram até nós. Convidamos o emérito delegado de Polícia Federal, Dr. Hildo Raimundo da Rosa, presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina, o CONEM, para proferir a conferência magna sobre o tema Drogas, o Mal Social. E aí a equipe, a retaguarda, o tempo é de 60 minutos para o Dr. Hildo Raimundo da Rosa, o equivalente a 1 hora. Dr. Hildo, com o senhor, o verbo sim. A verba, infelizmente, quem sabe um dia chega, De repente o Benzão aí, com fundos, os vários fundos, pode abastecer um pouco melhor esse trabalho. Doutor Hildo, contigo a palavra. A presidência da casa me pediu, mas não vai ser necessário, para que nenhuma criança mexa nos laptops, nos notebooks na bancada, mas pelo que eu vejo, ninguém o fará. Bom, inicialmente um bom dia a todas e a todos.
Quero saudar de uma forma muito especial o deputado estadual Serafim Venzon e o nosso vereador Moacir Giraldi, em nome de quem saúdo os demais componentes da mesa. Estamos muito satisfeitos e contentes de podermos, mais uma vez, participar de um evento promovido pelo Grupo IA na cidade de Brusque. Porque sabemos da importância que este grupo de verdadeiros Dom Quixotes, né, empreendem no desenvolver deste desafio que marca o nosso próprio seminário, que é a busca como uma quimera cada vez mais distante dessas tão necessárias políticas sobre drogas, que nós não conseguimos vislumbrar, não conseguimos definir, não conseguimos identificar. Enquanto a dimensão do problema é cada vez maior, os desafios cada vez se tornam mais insuperáveis. De uma questão claramente multidisciplinar, nós continuamos aparelhando o Estado de uma visão menor, estreita, que por vezes de forma casuística se concentra no encaminhamento de ações que são levadas de roldão pela própria história, e nós continuamos tratando questões tão sérias quanto essas da mesma forma como nós as concebíamos há 30, 40 e até 50 anos atrás. Participamos nós diretamente de um órgão de repressão por mais de 40 anos, que nesse meio tempo nos levou a conviver com situações em que nós concluímos, eu e o meu parceiro Meirelles, que fará o segundo momento em cima de uma outra questão, mas que tem uma afinidade, que tem um elan, né, que tem uma referência muito grave com relação às questões das drogas, né? Especialmente por este momento muito peculiar da vida de nós catarinenses, né, em que constatamos na nossa maior cidade um ambiente de barbárie, né, instalado em grande parte associados às redes sociais, né, que a maior preocupação foi de filmarem o ato atroz e divulgá-lo pelas redes, né? Quando o que existe por trás, todos nós sabemos, é simplesmente uma disputa, clara disputa, por questões afetas a drogas. É evidente que o nosso problema se agiganta e quase se inviabiliza a partir do momento em que nós convivemos numa sociedade que dispõe de mais de 20 mil produtos farmacêuticos. Então nós hoje usamos drogas no sentido lato, para tudo, para termos disposição ou para não termos, para termos virilidade ou para não tê-la. E as drogas hoje fazem parte da convivência diária de todos nós. Infelizmente, o que nós percebemos é que a nossa caixinha de remédios aumentou, e muito. E a fronteira entre o lícito e o ilícito cada vez se apequena, cada vez se estreita. E nós, por vezes, acreditamos que a mera proposta de legalização das drogas já seria uma alternativa viável, desconhecendo que a nossa principal droga ainda continua sendo o álcool. Principalmente porque hoje existe um rito de passagem
que envolve o esquenta das nossas baladas, das nossas festas, em que o álcool desenvolve um fenômeno de difícil tratar, que é a dependência cruzada. O fato de cada vez mais, em nossas comunidades terapêuticas, convivemos com dependentes que começam a dependência a partir do álcool e a partir dele o acesso a drogas até pesadas. Então, uma abordagem hoje sobre drogas, ela impreterivelmente tem que tratar de uma realidade. Nós não temos nem tempo, nem disposição para ficarmos com o verso antigo, tangenciando questões que são muitas vezes remetidas à própria família, porque nós certamente pregamos e defendemos a família clássica, estruturada, até certo ponto, hierarquizada para que exista o comando, para que exista a ordem. Mas o que nós estamos vendo é uma absoluta desordem, em que a família padrão, a família esperada, ficou no pó dos tempos. E hoje, cada vez mais, convivemos com uma família desarrumada, desregrada, em que há uma prematura perda da hierarquia e da forma como o pai conduzia a família clássica uns tempos atrás. E esta não é uma questão de opção nem de escolha, é uma questão da nossa realidade. Então nós temos que trabalhar dentro de uma realidade em que ela consolida, em que ela nos acena uma família totalmente desregrada, desestruturada, e que remete ao Estado uma responsabilidade maior. E por outro lado, pega o Estado fragilizado, envolvido com toda uma gama de atenções que por vezes são muito alheias, muito distantes daquilo que nós realmente precisamos. Então nós hoje estamos convivendo diariamente com a demonstração de atos de corrupção, onde órgãos de Estado, de forma irresponsável, lidam com valores estratosféricos, enquanto que as necessidades básicas da população não são supridas. E nós, hoje eu estava vendo a relação de autoridades que iriam compor o nosso encontro, e não vi a presença do Conselho Municipal de Entorpecentes de Brusque. Não sei se já foi dissolvido, porque para nós ainda consta como funcionando. Mas é um sintoma, é um mau sintoma. É um mau sintoma que uma questão tão grave quanto as drogas não tenha um órgão colegiado no âmbito do município para pelo menos ter uma linguagem, porque o que se busca com a composição de um órgão colegiado no enfrentamento das políticas sobre drogas é simplesmente uma compreensão. Por quê? Porque hoje nós temos diferentes olhares. É evidente que o policial vai ter um olhar diferente do professor. O professor, por sua vez, vai ter um olhar diferente do agente de saúde. E nos conselhos, nós temos de forma regular esse contato, essa discussão. Então, como compreender o que está acontecendo em Brusque com a questão afeta às drogas, sem que exista um conselho, um COMAD, um CONEM municipal funcionando de forma concreta? Então hoje nós, toda vez que nos propomos a tratar uma questão tão difícil, tão ampliada, tão complexa quanto às questões afetas às drogas, nós temos que estabelecer algumas
premissas básicas. A primeira delas, que tipo de drogas nós queremos realmente enfrentar? Se nós continuarmos enfatizando as drogas ilícitas, que tem toda uma repercussão no meio social, e ninguém comenta o estrago que as drogas lícitas vêm nos causando. O cigarro, pela própria condição de ser uma droga lícita, está inviabilizando a nossa indústria tabagista brasileira. Esta semana, a Souza Cruz fecha suas portas no Rio Grande do Sul. São mais de 1.000 funcionários na rua, enquanto que 46% do consumo de tabaco no Brasil é de tabaco contrabandeado. A situação é tão séria e tão grave que o presidente paraguaio é dono da maior tabacaleira paraguaia que produz cigarro para vendê-lo para o Brasil. Isso calculado com números aproximados nos traz uma cifra em torno de 100 bilhões de reais por ano de prejuízos para o Estado brasileiro, pela forma como são sonegados impostos e pela forma como se vende o cigarro. Hoje eu tenho certeza que nesses bolsões de pobreza, na periferia de Brusque, o cigarro paraguaio vende muito mais que o cigarro brasileiro. E aí nós perdemos em qualidade, porque o cigarro é de má qualidade, e por outro lado temos a sonegação também. O álcool, por sua vez, para um desavisado que vem acompanhar um programa televisivo brasileiro, vai pensar que o álcool, principalmente a cerveja, torna as pessoas bonitas, saudáveis. Tem a propaganda de uma marca de cerveja associada diretamente ao esporte, como se aquilo fosse em razão do uso da cerveja. E nós convivemos com tudo isso, mas nos assombramos quando falamos de maconha, de cocaína e do crack, sem sabermos do que estamos falando. Por quê? Porque a maconha que circula no mercado brasileiro neste momento, ela tem teores de princípio ativo 10 e até 20 vezes maiores da maconha que circulava há 10 anos atrás. Nosso exame de espectrografia de massas da perícia da Polícia Federal trabalhava com a maconha a 0,5% de princípio ativo. E nós já identificamos nessa espécie conhecida como skunk 28% de princípio ativo. Então é evidente que nós não estamos falando de uma mesma droga. Ou seja, a droga daquele paizão de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, que começou a experimentar a cannabis, e que na época era associado a movimentos de contracultura, ele hoje permite, tolera e até estimula o filho a usar maconha, sem saber que essa maconha que ele está estimulando vai causar um nível de repercussão no organismo totalmente diferente. Então isso faz com que um dos maiores especialistas da Escola Paulista de Medicina, que é o Dr. Ronaldo Laranjeiras, tenha modificado sua compreensão quanto à maconha. E isso, se os senhores acessarem todo o trabalho desenvolvido pelo Dr. Laranjeiras, que é respeitado não só no Brasil, senão que no próprio exterior, ele vai lhes colocar as questões afetas à maconha. Nós, em Santa Catarina, por outro lado, temos uma tradição das drogas sintéticas. Na década de 90,
nós identificamos nas regiões do Campeche, do sul da ilha de Florianópolis, um grupo de surfistas que fazia uso do êxtase. E nós identificamos e lavramos um auto de prisão em flagrante de um surfista que vinha ensinar surf no Campeche, mas na verdade trazia o êxtase de Brasília, que vinha pelo malote diplomático. E ali nós já identificávamos um tal de caderno verde que foi apreendido com a relação de pessoas da alta sociedade de Florianópolis, que já experimentavam o êxtase naquela época. E por outro lado tivemos, para nossa surpresa, uma fábrica localizada na cidade de Indaial, que se apresentava como produtora de óleo de canela sassafrás, um óleo que ele seria extraído para fins de emprego em perfumes, da perfumaria, e nós constatamos que nada se exportava. A empresa, em tese, foi instalada para a produção desse extrato e não produzia. O que nós descobrimos? Que o óleo da canela sassafrás, adquirido por aquela empresa, a Inducina, era na verdade usado como suporte da cadeia orgânica da produção do êxtase. E abastecia todo o sul da Flórida a partir de Indaial. Isso, a nossa percepção naquele momento era algo muito distante, né? Nós não imaginávamos que pouco tempo depois nós estaríamos com o êxtase na porta das nossas boates, como hoje estão. As festas de embalo em Florianópolis, o êxtase é um componente natural. Por quê? Porque uma festa batistaca, com toda uma componente de luz, sem a presença do êxtase, ela é praticamente incompreensível. Para poder entrar no meio, no ambiente, você tem que entrar com a alavanca do êxtase, e aí, inclusive, a razão de termos essas festas prolongadas no tempo, né? São festas que levam 14, 16 horas, que é justamente o efeito, a duração do efeito do êxtase enquanto droga composta. Por outro lado, nós tratamos o êxtase também sem termos noção em qual é a verdadeira composição do êxtase, né? E nós o que identificamos no nosso setor de perícia é que o êxtase tem uma composição de ácido lisérgico, LSD, e alguns anfetamínicos que justamente fazem com que você tenha a visão contemplativa de uma droga alucinógena, aliada a um efeito estimulante, né, dos anfetamínicos. Então o cara fica ligeiro, mas totalmente... Por sua vez, o LSD é uma droga que ela é praticamente identificada com uma micrograma. Nós já aprendemos LSD remetido da Europa, no verso do selo de uma carta, 15 doses de LSD. 15 micropontos de LSD. Nós já aprendemos no cinto de uma pessoa portando 160 doses de LSD. Então, como é que se reprime uma droga dessas? Como é que se controla, né? Por outro lado, como é uma partícula diminuta, por vezes ela apresenta um fenômeno que no êxtase é chamado de flashbacks. Ou seja, a gente ingere a pílula e essa partícula de LSD fica alojada, fica encarcerada ou no interior dos nervos, não se sabe ao certo aonde, ou na extremidade no próprio cérebro. Eu sei que ela fica alojada e retida.
E ela, meses depois, existem relatos de até ano depois, ela é relançada na corrente sanguínea. E a pessoa passa a ter os mesmos efeitos que teve quando ingeriu a droga, sem se preparar para tanto. Então nós sabemos que os alucinógenos, que foram descobertos praticamente no início do século, a partir do esporão do centeio, são drogas que num dado momento foram acolhidas pela inteligência médica mundial como drogas que nos aproximassem às nossas origens. Nós, através da ingesta dessas drogas, nós poderíamos resgatar os nossos antepassados de outras gerações. Inclusive, existe um livro muito famoso que se chama Portas da Percepção, escrito por Aldous Huxley naquela época, em que ele descrevia as reações provocadas pela ingesta do cactus peyote, que era um alucinógeno. E ele recomendava, inclusive, para as pessoas ingerirem a droga, no sentido de, na época existia um consumo exagerado de opiáceos, principalmente heroína, então eles substituiriam, né, a heroína por essa outra droga. Aliás, a heroína na Europa nos trouxe, inclusive, a influência da cocaína, né? Freud, para tratar de forma objetiva a dependência de heroína, recomendava o uso da cocaína. Mais ou menos o que os americanos fazem atualmente. Eles descobriram que a heroína poderia ser produzida, como é produzida, no altiplano, de forma em pó. Então eles usam a cocaína, quando a pessoa está muito acelerada, dá uma cafungada na heroína para poder baixar o facho. Então o emprego dessas drogas mistas está justamente resgatando o uso da cocaína no mercado americano. Aí é importante que nós comentemos algo sobre a economia da droga. Até porque nós estamos desacostumados de tratarmos as drogas como cartéis. Tem muita gente dessas novas gerações que ainda não pegaram o cartel de Cali, o cartel de Medellín, é mais uma série do Netflix, né? É uma história como algo que já foi. Por quê? Porque o advento, principalmente das drogas sintéticas no mercado americano, em que eles produzem drogas a partir de substâncias lícitas, está simplesmente diminuindo o consumo do cloridrato de cocaína. Aliás, o nosso Fernandinho Beiramar, que teve inclusive hospedado na nossa superintendência por um tempo, o grande mérito, a grande importância do Fernandinho Beiramar é que ele tinha contato com as Farc colombianas e, consequentemente, a cocaína que ele colocava no mercado do Rio de Janeiro tinha um preço único. Então ele se torna um dos maiores traficantes em razão da cocaína que ele dispunha de melhor qualidade e de menor preço. Quando o mercado americano, isso ainda na década de 90, começa a rejeitar o uso da cocaína em razão justamente do advento das drogas sintéticas, eles tiveram que escolher um novo mercado consumidor, que absorvesse aquela demanda de 200 toneladas, 250 toneladas do mercado americano. Qual era o país que emergia com essa condição? Era o Brasil. No Brasil, por sua vez, eles teriam que refazer a distribuição da droga. O que eles imaginaram? O mercado da maconha paraguaia é um mercado consolidado. Quem domina? Bom, na época havia uma família,
a família Morel, que é brasileira, mas residia no Paraguai, que dominava o mercado da maconha na região de Canandiú, na região fronteiriça, Pedro Juan Cavalheiro, né? E eles tinham uma relação tão grande que praticamente 80% da produção de maconha, da distribuição da maconha no Brasil, era a partir dessa família encravada naquela região paraguaia. Quando Fernandinho Beiramar procura o apoio para poder aproveitar, o que ele queria? Ora, os contatos. Alguém que vendesse maconha em Florianópolis, qual era o contato dele? Trazer a maconha a partir do Paraguai. Então tinha alguém do Paraguai que colocava essa maconha no mercado de Florianópolis. Esses contatos tinham um valor fantástico para eles poderem desovar essa cocaína que tinha sido rejeitada pelo mercado americano. Só que quando foram para o Morel, o João, o mais velho, o Morel disse: não, só vendo o que produzo. Vocês produzem cocaína, não sou eu. Eu não vou botar um produto que amanhã depois vocês não me fornecem e eu não tenho como vender. O que aconteceu? A execução do Morel, o chamado massacre de Canandiú, em que os 3 filhos dele foram executados, e o domínio, né, da região pelo grupo carioca, né, comandado pelo Fernandinho Beiramar. Então, a partir dali, nós começamos a aprender mulas paraguaias transportando cocaína. Ora, a cocaína, por sua vez, pessoal, é uma droga que ela é um composto, ela é uma droga química, é um cloridrato. Então, consequentemente, a produção do cloridrato de cocaína é algo que demanda insumos, e insumos que são fáceis de serem controlados. Então, hoje nós temos uma delegacia de controle de produtos químicos que começou com 3 ou 4 produtos: éter, acetona, tolueno, que eram os insumos básicos para a produção do cloridrato de cocaína, que era justamente essa produção dependente de um laboratório, é que fazia com que o produtor das folhas do eritrocilon coca, da folha de coca, tivesse dependente do tráfico. Ele dependia do cartel, porque só através do cartel é que ele conseguia as condições de adquirir os insumos para a produção e processar através de um laboratório, e laboratórios que demandavam uma estrutura razoável. Então, o produtor da folha, ele dependia diretamente do traficante e do cartel. Bom, quando aparece o crack, isso na década de 80, e o crack tem toda uma lenda, né? A lenda seria a seguinte: um traficante de um bairro de Nova York estava socializando o cloridrato, que é o que se faz, se dilui, né? Então, você pega uma droga, dependendo do nível de pureza, você tem como projetar o que essa droga pode acarretar a nível de lucro para o traficante. Porque eles agregam todo um tipo de impurezas, né? Mas que não tem como serem identificadas para quem compra o papelote, né? Então, o que se recomendava, e que muitos recomendavam, era que se trouxesse entre dedos, né, e se percebesse a densidade, já que o cloridrato, ele tem forma, ele é granulado, né? Então eles começaram a botar pó de mármore para o cara passar e encontrar, né, que passava entre os dedos. Pó de mármore nós já encontramos misturados a cocaína, né? E teve um caso com maconha que é hilário, se não fosse grave, né? Nós estávamos acompanhando um traficante na periferia de São José e conseguimos fazer um flagrante de cerca de 2,5 kg. Ele tinha uma clientela razoável, pessoas que só compravam
a maconha do Bochecha, ali do Passa 20. E nós, como é que é feita a identificação do princípio ativo da maconha? Porque nós temos que, em 24 horas, elaborarmos um laudo de constatação. Então nós temos que, em 24 horas, dizermos se aquela substância esverdeada que aparenta ser maconha, ela contém um princípio que é o THC. Ou seja, a nossa legislação antidrogas, ela é uma norma penal em branco, que nos remete à portaria 344 da Vigilância Sanitária, da Anvisa, da Vigilância Sanitária. Essa portaria é que elenca as substâncias proibidas e os níveis de proibição. Então, houve inclusive uma situação envolvendo o lança-perfume, em que foi excluído de forma acidental o cloreto de etila, e simplesmente naquele período, que foram uma semana que a portaria foi publicada, foi suficiente para liberar todos os presos que estavam vinculados ao uso do lança-perfume, né? Porque houve o crime foi absolvido em razão de que foi excluído da relação da vigilância sanitária, para vocês terem uma ideia. Então, no caso da maconha do Bochecha, pessoal, nós fizemos o teste preliminar, que é simplesmente colocarmos uma porção da droga num saco plástico, revestido de um plástico mais resistente, e um reagente que precipita uma determinada coloração, que nos permite afirmar que estamos na presença do THC, que é o tetraído canabinol. No caso da maconha do Bochecha, não aparecia nenhuma reação. Aí nós conversamos mais de perto e ele nos diz: não, doutor, é o seguinte, eu realmente trabalhei com maconha e trazia do Paraguai. Só que num dado momento, eu trabalho no Aras, eu comecei a ter dificuldades de comercialização, não podia viajar, e eu pegava a bosta de cavalo, prensava com mel, né? E o pessoal do Passa 20 todo bostificado, né? Aquilo circulava, né? E nós o que podemos fazer? O incentivamos a que ele entrasse em outros mercados. Pode ser que aí pelo menos a preocupação com a maconha enquanto droga seria evitada. Então vejam que nós estamos, isso que eu estou lhes comentando, a partir do crack, passa a ter outra realidade, outro tratamento. O crack praticamente sepulta, né, a economia cartelizada. Vocês raramente hoje veem falar de cartéis produzindo cocaína, porque o crack, na verdade, que teria sido descoberto de forma acidental, era um traficante num gueto americano que estava misturando bicarbonato de sódio com cloridrato de cocaína. E acidentalmente ele deixa cair água. E a água ele calcula, esse líquido eu posso esquentar, ele tende a evaporar e eu recupero o pó. Só que quando ele esquentou, ele na verdade muda a composição, a substância se empedra, se sulfata, partículas de oxigênio ficam encarceradas na pedra, e quando ela é queimada, né, ela faz um barulho como se estivesse quebrando por dentro, que é justamente a partícula do oxigênio que, em contato com a chama, desprende aquele barulho. Dali foi batizado como crack. E depois se descobriu de que a produção do crack não depende do cloridrato de cocaína. Então, o que se faz? Simplesmente se pega as folhas do Erythrocylon cope, que é um arbusto que só existe no altiplano, não se encontra em nenhum outro lugar do mundo uma planta que produza cocaína. É tão curioso que nós no Brasil temos fronteiras que em tese poderiam nos assinalar a produção de cloridrato de cocaína. Só que a nossa cocaína tem um teor tão baixo que não vale a pena produzi-la.
Então, consequentemente, nos livramos. Essas folhas para a produção do crack simplesmente são maceradas com querosene, com ácido de bateria, com qualquer produto que macere. Há uma situação, inclusive, grave, que envolve crianças que são colocadas para pisar a pasta base, né? E elas vão desenvolvendo nas plantas palmares dos pés, né, gretas, né, surcos, em razão da substância que vai deformando a própria o próprio pezinho da criança pisando a pasta base. Essa pasta base faz com que não seja mais necessária o cloridrato, né? Então, por isso que o crack é barato, né? Hoje, o nosso companheiro Morales, que, diga-se de passagem, foi beneficiado com financiamento do governo brasileiro da rodovia Transcocaleira, que é justamente uma estrada feita na Bolívia pelo Brasil, que ligava centros de produção do cloridrato de cocaína, das folhas de cocaína. E então hoje o próprio Evo Morales é plantador de folhas de cocaína. Então o negócio do homem, do presidente da República, é coca, claramente. Para vocês terem uma ideia, eu ainda no final da década de 90, estava num encontro da ONU, numa conferência, e do lado era Brasil, Bolívia, e estava o ministro da Agricultura da Bolívia, na época. E ele defendendo a venda e a ampliação por parte do mercado americano das áreas de produção de cocaína. Aí eu disse, mas por que se vocês não chegam, o consumo da Bolívia, consumo interno, não chega a 10% do que ela produz de folhas de coca, né? E ele disse assim, não, mas nós temos que abastecer a Coca-Cola. Digo, mas como vão abastecer? Não, são diferentes alcaloides, né? A planta tem vários alcaloides. Um deles é justamente o que é usado para a produção do cloridrato, né? Mas tem outros que fazem parte da composição do xarope que é vendido para os Estados Unidos produzir o xarope. E que eu me surpreendi, porque realmente ele me falou aquilo com uma tranquilidade, né? Eu fiquei imaginando, digo, será que realmente tem essa vinculação? O problema todo gira em torno à presença desse alcaloide que é proscrito, né? Que é justamente o que vai ensejar, que vai produzir, né, o cloridrato ou o crack, né? Hoje a situação está tão complicada, pessoal, para quem trabalha nesse primeiro combate, nesse primeiro enfrentamento das drogas, isso quem está na rua sabe, nós de por vezes nos deparamos com substância que tem todas as características de uma droga, mas que no que nós dispomos para fazermos uma avaliação, não aparece a presença dos princípios ativos. São as chamadas drogas de desenho. Nós sabemos que drogas estão sendo usadas e consumidas como drogas. Então isso está nos antecipando um novo tempo, né, em que as questões afetas às drogas, vinculadas à identificação das drogas, serão superadas pela presença de substâncias que não são proibidas, que passarão a compor, né, esse acervo de novas drogas, que aliás já vem acontecendo no mercado americano. Então, hoje nós estamos discutindo de forma cada vez mais acentuada, no que diz respeito às políticas sobre drogas, a questão da descriminalização, né? O que é uma falácia. Por quê? Porque as drogas, todas elas, já foram descriminalizadas em 2006, onde a nova lei, na época, que é 11.343, aprova o artigo 28 e nele
dentre as penas elencadas, que é risível o que foi considerado como pena, a advertência, vejam só, em século XXI, nós acharmos que o juiz deve advertir alguém e isso seja considerado uma pena. Então, consequentemente, o que se fez? Se descriminaliza, e eu afirmo que foi descriminalizado. Por quê? Porque a figura do crime é definida pelo Código de 41. O próprio Código diz claramente que serão considerados crime os tipos penais onde tiver previsão de pena privativa de liberdade. Ora, se o artigo 28 não prevê pena privativa de liberdade, ele descriminalizou o uso de qualquer droga. Aí não estamos conversando como muita gente conversa sobre uma coisa e atira noutra, né? Hoje muita gente fala sobre a maconha e ela imigra o raciocínio e a argumentação para qualquer droga, né? E isso eu acho que nós estamos no limite, porque na verdade todos nós sabemos que as políticas públicas no Brasil, elas alcançam a todos os estados da federação. Vocês imaginem o sistema de saúde nosso totalmente decadente, né? O Centro de Atendimento Psicossocial, o CAPS, que foi talvez a mais louvável iniciativa adotada pela saúde pública brasileira nos últimos anos, estão à míngua, pessoal. Estão sofrendo. Não tem condições de atender, de fazer. As comunidades terapêuticas do Estado, a partir do projeto Reviver, que ainda encontra-se em andamento, têm que se prepararem para o pior. Ficaram praticamente 2 anos recebendo o aporte da Secretaria Nacional Antidrogas, e os recursos agora já foram contingenciados, e provavelmente nos próximos meses não venha mais nada. Então vocês imaginem, uma comunidade terapêutica é induzida a gerar uma infraestrutura de atendimento. Ela contrata, porque essa é a exigência que a própria Senad embutia no repasse dos valores. Ela contrata um psiquiatra, contrata um médico de atendimento, gera uma infraestrutura que está assentada no recebimento dos 10 mil reais por mês que o Reviver oferecia. Agora chega e diz, bom, agora é o seguinte, agora não tem mais dinheiro. Quer dizer, isso vai acarretar um problema tremendo. Nós hoje temos no estado de Santa Catarina comunidades terapêuticas com 300 internos. Isso é muito mais do que o Estado absorve de dependentes químicos. Então nós realmente o que estamos fazendo, transferindo para a própria população que se articula, as organizações sociais, né? As igrejas estão criando, sim. O sistema Cruz Azul hoje atende o dobro do estado de Santa Catarina e é mantido pela Igreja Luterana de Blumenau. Então vejam que, por um lado, nós temos uma demanda crescente. Nós temos um problema que cada vez chega mais perto. Porque certamente nós vamos ter que ouvir o Meirelles, porque o Meirelles é o meu parceiro e vai realmente trazer-lhes uma mensagem muito importante, muito interessante. Mas nós tínhamos que conversar de uma forma talvez muito mais direta sobre uma questão crucial no que diz respeito às políticas sobre drogas, que é a forma como se dá a repressão no Brasil, né? Essa desarticulação da segurança pública brasileira. Hoje nós temos que mudar e não queremos mudar. E parece que nós não conseguimos raciocinar da necessidade de que a segurança seja mudada. Porque só a partir de uma mudança do critério e do conceito da segurança pública é que nós teremos um melhor enfrentamento para as questões da drogadição. Vejam só,
Hoje, nós sabemos claramente que grande parte dos homicídios é em razão de disputas por tráfico de drogas. Então, são questões que afetam o varejo. E nós afirmamos que organizações criminosas são as que dominam. Que baita organização criminosa. Quando vocês vêm prender o mais notável representante do PCC de Joinville, está o carinha num Gol velho, um chinelo de dedo, no grampo. Aí a gente olha para ele e diz, porra, o cara imaginava que fosse alguém, né, mais notável. Por quê? Porque nós estamos com uma grande vulnerabilidade na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Nós, de forma leviana, criticamos o Estatuto, que até agora não foi aplicado. Porque o conceito principal do Estatuto, que são o atendimento das medidas socioeducativas, vem sendo descuidado pelo Estado. E principalmente em Joinville, que criaram um centro de internação para 70 vagas e estão com 32 porque não tem gente para trabalhar. E o próprio juiz da infância disse que tem que botar gente na rua porque não tem simplesmente onde colocá-las. Como nós, que pegamos um jovem desses, que vai passar 10, 12 vezes ali, o Estado teve 10, 12 vezes a oportunidade e a chance de tratá-lo, de recuperá-lo, e não o faz. Aí ele vai para o sistema prisional. No sistema prisional, para poder sobreviver, tem que fazer a escolha por um dos cartéis. E ali ele vende alma para o diabo. Ele sai vendido. Ele vai trabalhar onde? No varejo, pessoal. Nós estamos falando de bairros que muitos políticos dizem que cresce, mas que todos nós sabemos que incham. E se nós levamos uma canelada e a nossa canela incha, é muito diferente de quando essa canela cresceu. Então nós não temos crescimento. Eu me recordo que nós temos um radialista muito espirituoso na CBN Diário de Florianópolis, que é o Mário Mota. E quando começaram essas mortes em Joinville, ele pega o Google Earth e vai em cima do bairro. Jardim Paraíba, mas pessoal, isso aqui está dentro de uma área de preservação ambiental. Quer dizer, o bairro está simplesmente numa área que não poderia estar. E isso nós temos uma cidade do faz de conta. E quando as coisas acontecem, nós nos lembramos do incremento das penas, no aumento da prisão, né? E na polícia militar e na polícia civil. Sobra para as polícias. Como se a questão fosse só meramente quantitativa. Não é só quantidade que falta para as nossas polícias. Falta comprometimento do poder público no sentido de buscar uma segurança pública que seja compatível com um país, com um estado próspero como Santa Catarina, e que arrecada muito dinheiro, tanto para a União quanto para o Estado e para o município. Então a segurança pública tinha que ser provida de forma preferencial, porque de nada vale nós termos tudo o que a gente quer se não termos segurança. A segurança é a principal demanda do convívio em sociedade. Sem segurança nós estamos mais próximos da barbárie, né? Então nós temos que priorizar segurança, no sentido de termos um planejamento de segurança, de sabermos quais são as ações a curto, médio prazo. Eu tive em 2 ocasiões em Medellín, e eu sou um fã incondicional da Colômbia, com essas 2 viagens. Eu fui numa favela que tinha os maiores índices de homicídios por 100.000 habitantes do mundo, Santo Domingo, que em 4 anos o gestor público mudou. Mas mudou porque, quando teve demanda de territorialidade, como eles criaram as nossas UPPs aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, se recuperou o território. Mas logo em seguida se começaram
ações de cunho social, mas ações sérias. Não é se faz de conta. O traficante que depusesse as armas, ele se incorporava num projeto do governo real, efetivo, concreto, né? E ao mesmo tempo começou a melhorar as condições dessas comunidades. A criação das chamadas caças de leges é uma coisa fantástica, porque as pendências da sociedade mais carente são acentuadas no sentido de questões de direito de vizinhança, questões de menor importância. Se elas tivessem na própria comunidade, né, uma estrutura do poder judiciário para fazer esses atendimentos de baixa intensidade, e lá eles têm a baixa intensidade todos os dias, e uma vez por semana a presença de um juiz togado que vai aplicar a lei, né? Então hoje, vejam só, nós estamos com colegas nossos que participaram na tomada do Alemão, que eles observavam que o morador se enfrentava com o seguinte dilema. Ele tinha o gato net total por R$10 que o traficante cobrava. A net chegou, passou para 270. A luz do gato de luz era 10, agora passou para tarifa mínima, R$40, R$50. Então, o morador que recepcionou, que incentivou, né, que defendeu a presença do Estado, o Estado chega para depor, para complicar, para prejudicar a vida de quem está lá morando. Então isso o que está acontecendo? Como nada se fez a não ser a retomada do território no Rio de Janeiro, nós estamos hoje entrando num círculo muito pior do que o anterior. Muito pior. Quando você vê um policial de uma central de paz, que ele deveria estar trabalhando por uma política de paz, por uma doutrina de paz, ele de um UPP, coordenar um grupo militar, um armamento pesado, invadindo novamente o território, você pensa o seguinte: nós imaginávamos que esse policial do UPP tivesse uma outra finalidade. Nós temos que prepará-lo para que ele tenha. Agora, o Estado não pode desamparar o policial e deixá-lo jogado dentro de um UPP, sem as menores condições de higiene, né? São containers que a temperatura chega a 50 graus lá dentro, né? Uma polícia mal remunerada, totalmente desprestigiada neste momento, porque a imprensa enfatiza tudo que diz respeito à polícia, né? Não recupera, não se mobiliza no sentido de prover as necessidades dramáticas, né, da vítima. Então, hoje a pessoa que é muitas vezes vitimada é a que realmente sofre. É um pai de família que morre, né? É uma pessoa que perde emprego. Então, quer dizer, realmente o nosso cenário, pessoal, é um cenário muito complicado, muito difícil, mas que tem que começar aqui em Brusque, tem que começar no nosso bairro. Nós temos que nos unir, porque o Conselho Municipal Antidrogas de Brusque é fundamental que exista, mas que exista de verdade, né? Com representatividade, com força. Por quê? Porque é uma forma de nós tratarmos esta questão de forma como ela realmente é. Uma questão multidisciplinar tem que ser tratada dessa forma. E o prefeito não pode ficar transferindo responsabilidades, porque a população, ela apresenta a sua demanda para quem elegeu, né? Então, ele tem que dar essa satisfação e pode dar. Nós temos exemplos de prefeituras que estão se mobilizando e estão fazendo toda a diferença. Então, nós temos que buscar que uma sociedade articulada, uma sociedade de paz, como uma sociedade de Brusque, conte com o Conselho. Nós queremos voltar a Brusque para reinaugurá-lo, para fortalecê-lo, né? E para trabalharmos com vocês na busca de soluções que nos tragam
um melhor enfrentamento dessa questão. Lhes peço desculpa que eu acho que me avancei no tempo, né, Meirelles? Já vi, porque senão o Paulo já tinha chiado, né? O Paulinho salta aí, ó, já está atrás. Entendeu? A ideia é o seguinte, pessoal, esse formato de palestra é importante, mas não é o que nós entendemos que deva ser. Nós gostamos mesmo de irmos para o meio de vocês e conversarmos sobre essas questões. Porque sempre tem um aporte bom, sempre sai alguma coisa. E quando falamos em conselhos tutelares, e quando falamos da sociedade civil, falamos de um país que todos nós temos que buscar, né? Esse protagonismo da sociedade civil não tem que se resumir à representativa política. A representatividade política ela tem uma importância, tem um objetivo. E o empoderamento da sociedade civil tem outro, né? Então hoje a urbe, a cidade, é cada vez mais complexa as relações pessoais, né? E a partir delas a gente tem que interagir, né? Tem que criar lideranças de bairro. Nós temos que, de uma forma ou outra, buscarmos alternativas que não fiquem necessariamente vinculadas ao poder político, né? O poder político está ali para, muitas vezes, ajudar-nos, mas a ideia, a proposta, a necessidade tem que ser formulada e apresentada pela sociedade civil. Muito obrigado, pessoal, um bom dia, e me coloco à disposição no final do evento, né, para alguma pergunta, alguma dúvida. Muito obrigado pela paciência, pela atenção, não vi ninguém dormindo. Obrigado. Uma questão de ordem. Aquela comarca que fica ao sul, a querida cidade de Tubarão, Jaguaruna, que tem um município chamado Sangão. A delegação do Sangão já chegou? Pois então peço que uma representante tenha uma cadeira guardada para alguém de Sangão vir aqui, porque penso que quem veio de mais longe, né? E Sangão, nós no ano da graça do Senhor de 1997, 5 horas da manhã saímos de Brusque, chegamos lá às 9 e resolvemos um assunto interessante, Hildo. O prefeito tinha fechado o conselho, que tinha mudado a administração pública municipal, e ele achou que os conselheiros presidente, perdão, mas estou falando do delegado Hildo agora. E o prefeito achou que ia fechar o conselho tutelar. Aí foram lá, tiraram a chave, inclusive, de uma conselheira já próxima a dar à luz. Ficamos até as 3 horas da tarde. O prefeito tinha então um candidato a genro, né, que era chefe de gabinete, que tinha feito um semestre de direito na Unisul. E a juíza de Jaguaruna, de uma estultice invulgar, disse o seguinte: não, mas o prefeito tem razão, porque eu não presidi a eleição dos conselheiros tutelares. É que sabe, Zildo, quando foi sancionado o estatuto em 13 de julho de 1990, fazia essa previsão do juiz eleitoral. Mas já em 91 houve alteração e responsabilizou para esse ato o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então Sangão tive várias vezes, perdi o meu boné um dia tão quente que eu deixei assim no carro e até estragou. Mas Sangão, eu peço uma salva de palmas a Sangão por vir de tão longe. O padre Milani, a hora que o senhor for conversar com o meu pároco, foi Sangão que interrompeu ontem lá quando eu estava no santo sacrifício da missa da quarta-feira de cinzas, no início da quaresma. Foi Sangão, mas acharam. A Rodeio já está presente. Uma salva de palmas a Rodeio. E a terra de Santa Paulina está aí também? Nova Trento. Bem, o povo da Cruz Azul, que o Hildo fez essa menção elogiar, já está presente. Algum outro município? Sim? Canelinha. Lá os fundos? Garopaba. Como? Balneário Pissarras. É isto? Diga. Guabiruba. E aí? Blumenau. Vocês sabem que
temos uma emoção profunda, professor Orlando, de perceber que a atividade do grupo ela se dá num plano horizontal, de adesão. Esse evento foi construído, Anastácia Contes, a nossa assessora especial. A Giane sabe com que dificuldade, o celular já não emite mais chamadas a essa altura do campeonato. Mas assim, estarmos aqui, gostaria de lembrar duas coisas e já passar para o Dr. Meirelles. Aos telespectadores da Web TV Câmara, nós estamos transmitindo ao vivo, lá em Campina Grande do Sul, na Grande Curitiba, a doutora Thaís Cristóvão Pamplona nos acompanha, e também depois, todos que quisermos na íntegra, podemos rever ou até salvar a íntegra deste seminário no site camarabrusque.sc.gov.br, no link vídeo das sessões. Então lá tem as sessões da Câmara Municipal de Brusque, em ordem cronológica, e hoje, dia 11 de fevereiro, nós temos então esse registro, a íntegra deste seminário, que vocês podem rever, inclusive encaminhar essa informação a outras pessoas que também, para que possamos com elas compartilhar este conteúdo. Dito isso, temos assim o privilégio de convidar o agente especial aposentado da Polícia Civil, da Polícia Federal, Dr. Rogério Nogueira Meirelles, ex-coordenador de tecnologia da Polícia Federal em Brasília, Distrito Federal, e membro do Grupo Internacional de Combate a Crimes Virtuais, que reúne as principais polícias do mundo, para proferir a palestra sobre o tema: a utilização massiva de celular, smartphone e laptop por crianças e adolescentes e jovens facilitam a prática de delitos cibernéticos e o acesso às drogas. O que a família, a escola, a comunidade e a igreja, pastor Edélcio, pode e deve fazer? Por até 60 minutos, nós ouviremos o Dr. Meirelles. Quero lembrar a todos que logo em seguida teremos a oportunidade da discussão, da apresentação de ideias, de propostas, de perguntas. Todos receberam essa papeleta de perguntas, mas também pode fazer a viva voz. Dr. Meirelles, contigo o verbo. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer estar aqui. Eu, em nome do presidente da mesa, cumprimento a todos os presentes e ao delegado Hildo, que me acordou às 5 da manhã para fazer essa volta e conhecer novamente Brusque. Eu andei por aqui nos anos 96, durante operações, me aposentei em 2011, convidei o Hildo também, o doutor Hildo, para aposentar. Ele não quer aposentar, mas parece que esse ano ele vai. E a gente montou essa parceria com a ideia de trazer para todas as pessoas, crianças, jovens, adolescentes, um problema que a gente tem detectado neste tempo que se passou na Polícia Federal. Eu trabalhei durante 5 anos só investigando pedofilia na internet. Fomos um dos primeiros a fazer uma prisão de um pedófilo no país, inclusive foi motivo de um Globo Repórter na época. Bem, o que eu vou trazer aqui hoje é sobre as redes sociais, o uso com segurança e responsabilidade. Quem dos senhores e senhoras aí tem smartphone? Ou que não seja smartphone, mas que possa usar Facebook, Twitter, WhatsApp. Quem é que tem WhatsApp aí? Pode levantar a mão, não tenha medo. Facebook. Pode levantar a mão. Twitter. Levanta a mão. O Hildo me olha assim, diz: Meirelles, para de assustar o pessoal. O negócio é o seguinte: o que tem ocorrido na rede mundial, e é detectado não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como foi colocado pelo palestrante na abertura, eu participo de um grupo internacional que se reúne 2 vezes por ano em vários países do mundo. São 186 países que fazem parte desse grupo. E 2 semanas atrás, eu fiz essa palestra no Chile, em Santiago, e fui convidado para fazer essa palestra em Dubai, em abril, em Doha. Então eu vou trazer para vocês o que eu tenho apresentado como um problema que está ocorrendo na sociedade. E isso depende dos senhores e das senhoras para a gente diminuir o problema que está ocorrendo. Todos nós temos conhecimento que essa rede mundial tem pessoas conectadas. Não existe computador sozinho ou smartphone sozinho. Existe alguém atrás desse aparelho, clicando nele o tempo inteiro. Aqui mesmo, durante as nossas palestras,
as pessoas estavam comunicando, se comunicando, informando, olha, o doutor Ido está fazendo isso, olha, o doutor Ido está falando aquilo, em tempo real. E nós temos uma ferramenta que acompanha exatamente do local quem está escrevendo o que na rede social. É possível saber exatamente qual é o tipo de smartphone essa pessoa está usando. Vamos lá então. Quantas pessoas hoje estão conectadas no mundo no Facebook? Aproximadamente 1 bilhão e 900 milhões. Meu dado aí está errado. Já está ultrapassado. 1 bilhão e 900 milhões é muita gente. O que esse pessoal faz? Esse pessoal passa quantas horas por dia mandando mensagem em Twitter, em Facebook, em WhatsApp? Mais da metade do dia, teclando, postando. Postando o quê? Tudo. É possível saber hoje que uma pessoa está no banheiro teclando e enviando o seu chat, se comunicando. Vamos lá. Quais são os efeitos e as consequências legais dos posts que nós colocamos? Por exemplo, se eu coloco lá para um amigo meu sobre uma pessoa, ou um comentário, até mesmo uma piadinha, isso fica lá. Fica lá onde, pessoal? Na tal da nuvem, né? Tal do... O Hildo me fala, Menezes, que coisa é essa de iCloud, né? A tal da nuvem. Nuvem, na realidade, são servidores, são equipamentos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A mensagem fica aqui, nessa máquina, fica na máquina de quem recebeu e fica uma cópia na nuvem, nos servidores da nuvem. Isso significa que em algum lugar, aonde eu postei aquela imagem, aquele texto, está armazenado. O que aconteceu aqui, neste caso, com uma advogada que resolveu pedir para o juiz, né, que não pagasse as custas judiciais, porque ela não teria condições, deixaria a família dela com fome em casa. O juiz, que é um juiz atualizado e moderno, pediu para a assessoria descobrir nas redes sociais o que essa advogada tinha na realidade. Descobriu-se que, ao analisar as redes sociais, especialmente o Facebook, observo claramente que a promovida, seria a advogada, alterou a verdade dos fatos. Ela costumava ir no showzão do Jorge, foi na Copa do Mundo, que não era um ingresso barato. Então, pela rede social, o juiz foi capaz de comprovar que aquela advogada que pedia para não haver custas no processo estava mentindo. Então, denegou o pedido dela. Ou seja, se você fala alguma coisa, mas na rede social você se comporta de outra, isso tem repercussão na justiça. Então, cuidado com os posts. Isso, para todos, uma advogada com conhecimento da lei, do direito. O que aconteceu aqui em Santa Catarina em 2013? Quem é que acompanhou esse caso? Um jovem da universidade, eu estou na frente de vocês, né? Tá ficando... Um jovem da Universidade Federal resolveu postar uma brincadeira de mau gosto no Facebook da universidade. O que ele fez? Postou aquela imagem. Vocês conseguem ver que aquela imagem está representando ali embaixo? É um negro, uma pessoa negra, entregando um cacho de banana para a sua namorada ou sua esposa. O que o Ministério Público Federal pediu? Uma pena de 50 mil reais para um garoto de 24 anos, que veio do interior. Depois ele se explicou, dizendo que veio do interior, que a família não tem recurso, mas a pena veio. Então, ele aprendeu de uma maneira muito séria que não se deve postar brincadeira na rede e tecer comentários maldosos sobre racismo, ou seja, seja quem for. Você tem responsabilidade por tudo aquilo que você posta. Isso aconteceu. Em 2015 ele foi condenado. Virando o mundo de cabeça para baixo, nós passamos aqui por uma cidadezinha que se chama Ilhota. Todos acompanharam esse caso, né? O que ocorreu aí? Eu vou deixar o próprio bandido falar nas palavras dele. Vamos ver se tem áudio aí. Tem áudio não? Tem áudio não, né? Tem? Tem que colocar o áudio aí. O que ele está dizendo? Que ele ficou durante 10 dias olhando a rede social, lembram disso?
acompanhando o menino de 11 anos e postava tudo na rede. Vamos lá dentro da casa deles. Qual foi a reação da criança que vocês pegaram lá? Ela não ficou muito assustada porque eu falei que era um jogo. Eu não queria assustar a criança. Eu falei que era um jogo, que o pai dela estava sabendo desse jogo e que ele tinha que ficar uma semana com a gente para poder ver como é que ficaria. Ele fazia o que lá em Penha, nesses 5 dias, a criança? Ele comia, bebia, cantava rap, assistia desenhos. Que tipo de conversa você tinha dentro da A conversa com ele era, até então, quando eu combinava com ele, a gente não falava nada pesado, até então era sempre um jogo. Era um jogo, em vez de ficar jogando videogame, a gente ia jogar no real. Bom, ele diz que sabia até o tipo de jogo que o menino gostava. E ele falou que o pai havia combinado que era um jogo. E o menino aceitou, foi na frente da escola e levou o menino sequestrado. Ficou 15 dias nas mãos dos criminosos. Sorte que era um criminoso desse naipe, né? Crime organizado, né? Que a gente fala tanto aí, né? Eu fiz um curso de crime organizado em 1995 no Japão. E lá se tratou de crime organizado. No Brasil, qualquer coisa aqui é crime organizado. Ah, é crime organizado. Você vai lá, o sujeito lá, como é que é? O chefão do crime organizado andando no chinelo, num carro velho. Então são coisas que as pessoas não têm noção. E esse, sem noção, ele simplesmente foi para o Facebook e descobriu a vida inteira da pessoa, da família. Porque um menino de 11 anos, o que é que diz na norma, no tal do acordo que você tem que assinar com o Facebook ou com qualquer outra rede? Que você tem que ter no mínimo 13 anos. A norma era 18. Eles foram espertos e baixaram para 13. O que que um menino de 11 anos tem que estar no Facebook? Primeiro que ele já está cometendo uma irregularidade. Os pais não têm noção de terem deixado ele se expor dessa maneira. E depois vem chamar a polícia para resolver o problema, né? Menor precisa ser vigiado. Não adianta. Menor de idade é de responsabilidade de quem? Do tutor, do pai, da mãe, de um responsável. Eu não posso me dirigir diretamente ao menor sem a presença do tutor, do pai e da mãe. O menor não pode ficar pendurado na internet fazendo o que bem quer, sem a visão e a vigilância dos pais. O que aconteceu aqui com essa engenheira? Eu estava em Florianópolis, me ligaram. Essa engenheira foi sequestrada na frente da universidade e o bandido colocou ela no porta-mala e levou ela embora. Foi largar lá em Curitiba, lá para cima de São José dos Pinhais. Mas o fato mais interessante foi que me revelou o pessoal do DEIC aqui, a gente estava junto, que a família estava aqui, por exemplo, aqui o delegado e a equipe toda trabalhando, e a família atrás do delegado postando tudo na rede social do que estava acontecendo. A polícia, sabendo que, passou lá no posto tal, aí a mãe, passou no posto tal, acompanharam toda a movimentação da pessoa pelo Facebook. Eu fui para a televisão, fui para o jornal explicar. Esta senhora teve muita sorte, porque o criminoso, esse criminoso do crime organizado, era um chulé, perdão da palavra, porque ele não tinha contatos com ninguém dentro da cadeia, porque se ele tivesse, nós sabemos que lá dentro da cadeia o pessoal tem Facebook, tem, e estavam acompanhando, só que não ligaram para ele, avisaram, olha, o pessoal já está atrás de ti, se livra dela. Ela teve muita sorte, porque ele largou ela lá em São José dos Pinhais. Mas a família colocou tudo no Facebook, desde o primeiro momento que chamou a polícia, até o momento que a pessoa foi solta lá em São José dos Pinhais. Então, isso é um exemplo de como você deve tomar cuidado com o que você posta. Porque você pode colocar em risco a vida de alguém. Vamos virar o mundo de cabeça para baixo, né? Essa pesquisa que aconteceu com o pessoal do Facebook, né? Eu trago mais o Facebook, que é a rede que tem a maior quantidade de gente, saiu uma reportagem, inclusive, na revista Época, que os usuários do Facebook foram utilizados como ratos de laboratório. Como assim ratos de laboratório? Me perguntou meu filho. É o seguinte, você lembra daquele ratinho branco que se coloca numa gaiolinha e fica observando ele, dando injeção, vendo o que faz? Fizeram a mesma coisa com 200 e poucas mil pessoas no mundo no Facebook.
A cada post que colocava, alguém lá do Facebook colocava um post negativo do lado para ver o comportamento da pessoa. A pessoa colocava um post negativo, é o próprio Facebook. Nos Estados Unidos, algumas pessoas processaram o Facebook. O que o Facebook fez? Ele disse: vocês não leram o nosso acordo e o nosso termo de uso. O que diz o nosso termo de uso? Que nós podemos fazer com vocês pesquisa. Podemos usar, sim, como ratos de laboratório. Porque no momento que você assina o termo de adesão, você entrega a sua alma para o Facebook, para o Twitter, para o WhatsApp. Alguém já leu aí, teve tempo de sentar e ler as 300 e poucas páginas do termo e o contrato de adesão do Facebook e do Twitter? Levanta a mão quem já fez isso. E eu tive que ler em inglês. Porque uma das minhas formações, eu sou técnico tradutor e intérprete também, né? Então eu tive que ler. Olha, se vocês lerem, vocês não assinam. Porque você tem que dar aquele assino embaixo, né? Eu aceito, porque senão não entra. Ali diz que a imagem que você postar não é sua. A imagem é deles. Eles podem utilizar, inclusive para fazer merchandising, para fazer advertising. Um pai na Austrália processou o Facebook porque ele viu a foto da filha em Londres, anunciando um produto de beleza. E ele processou e teve essa resposta aí. O senhor não leu o contrato e o termo de adesão? Naquelas linhazinhas pequenininhas que ninguém lê. Já no tempo, meu pai dizia assim: olha, não assina nada sem ler. Eu me lembro que eu falo isso com meu filho, né, na escola. Chego na escola do bairro, inclusive quem achou a casa para mim morar aqui foi o delegado Hildo, né, meu amigo. Eu estava em Roma, como adido lá, e eu ligo para cá e disse: Hildo, eu vou me aposentar e vou morar aí contigo. Vou para Florianópolis. Sou gaúcho de Porto Alegre. Eu quero me transformar num cidadão catarinense. E eu vou morar. E o Hildo achou a casa para mim. Ele e o meu filho. E aí eu coloquei meu filho numa escola bem próxima da minha casa. E tive um problema quando eu fui assinar o contrato da escola. Eu peguei o contrato, li, peguei a caneta e risquei 2 cláusulas. Risquei e escrevi atrás e assinei. Não concordo com as seguintes cláusulas: o uso da imagem do meu filho em redes sociais para publicidade, ou seja, para qualquer evento. Agora vocês imaginem eu com um filho de 11 anos, todos os coleguinhas têm Facebook, todos os coleguinhas têm Twitter, todos os coleguinhas têm WhatsApp, e ele não tem. Olhem o problema dele, né? Eu já vejo um problema dele, não dos outros. E aí ele diz assim: pai, mas não adianta, pai. Eu falo para eles, mas eles entram por aqui e saem por aqui. É assim, meu filho. Você vai aprendendo com o tempo, que as pessoas só vão se dar conta do problema depois que a casa for arrumada. Aí eles vão colocar a chave, não é isso? Aí fui e risquei. Me chamaram lá da escola, porque tinha que... Minha esposa foi lá e disse: olha, estão te chamando aí porque você riscou 2 cláusulas do contrato. Sentei na frente dos diretores, dos professores da escola e disse assim: olha, eu vou começar do começo. Há 13 bilhões de anos atrás teve um tal de um Big Bang. Essa é uma das teorias, né? A outra teoria é religiosa. Mas assim, eu fiquei 5 anos só investigando crime de pedofilia na internet. Meu filho tem 11 anos. Primeiro, ele não pode ter o tal do Facebook, Twitter. Por quê? Não tem 13 anos, ele tem 11. Então já estaria eu cometendo uma irregularidade, deixando que ele acesse essas redes sociais. Segundo, como eu trabalho nessa área, eu não posso me expor, nem expor a minha família. Ninguém da minha família tem. Você não vai encontrar. É muito difícil. E eu me torno um pouco chato, porque eu chego nos eventos: pessoal, aí, vocês estão tirando fotografia? Beleza, guardem nas máquinas de vocês. Só, pelo amor de Deus, você não posta no Facebook, Twitter, ou seja lá que for de rede social. Fica chato, né? Chegar nos aniversários, vou tirar uma foto. Tudo bem, pode tirar. Mas já sabe aquela minha regra, né? Nada de rede social. O termo de condição é esse aí, pessoal. Você tem que assinar
E é nele que a Facebook, Twitter, WhatsApp se torna dono de tudo que você postar. E outra, vou falar mais. Nos 5 anos que eu trabalhei investigando pedofilia, teve o caso de uma senhora que processou o Google, uma senhora artista, por causa de uma imagem dela que os pedófilos utilizam muito para mandar para as crianças. E eu, em cada caso que eu investigava, a imagem daquela senhora estava lá. Ela com um menino de 8 anos. Aquela senhora é uma senhora famosa de uma televisão, que eu não vou dizer o nome, que ela processou o Google e não adiantou, porque o filme continua lá, a imagem dela continua lá com um menor de 8 anos. Nunca mais ela vai recuperar e tirar a imagem da rede. Por quê? Em algum momento, alguém guardou a imagem. Está no banco de um pedófilo e eles colecionam isso. Nós pegamos, em Brasília e no Rio de Janeiro, 2 grandes pedófilos que tinham coletâneas de centenas de milhares de imagens de criança. E não era só imagens de crianças sendo violentadas, não. Imagens de criança na praia, praia de nudismo, de biquíni, de calçãozinho. São pessoas que se comportam dessa maneira. E olha, se vocês olharem a SaferNet, que é um dos organismos que tem no Brasil, que tem as estatísticas, vocês vão ver a quantidade de casos que são relatados e são reportados para a SaferNet todo dia. Vamos adiante. Então, eu assinei o termo, né? Eu assino o termo, eu concordo, e a partir daí, preciso do áudio lá também. Acontece como And Game Station, a company in the UK, puts increasing its staff pictures. They didn't take money or your firstborn child, but for one day, their trust stated, by placing an order via this website, you agree to grant us a non-transferable option to claim, now and forevermore, your immortal soul. The contract was only live for a day. Não vou adiante. O que fez essa empresa tal da Game, dessa empresa de games em Londres? Ela fez uma brincadeira. Ela colocou no termos de contrato de adesão o seguinte, que você entregaria, você aceitaria jogar, mas você entregaria a sua alma ao diabo. E eles fizeram a brincadeira e conseguiram 70 mil almas. Ninguém leu o acordo. Você poderia jogar. Só que você lá escrevia mesmo, você teria que entregar a sua alma ao diabo. Foi uma brincadeira dessa empresa. Inclusive foi matéria de um filme, de um documentário que está no Netflix também, sobre os termos de aceite, né, dessas redes e dessas coisas online. Né? Então imaginem que as pessoas assinam e não fazem ideia do que estão assinando. Né? É uma assinatura, é um contrato de adesão. Você, na realidade, você assina, se não assina, não entra. Tá? O uso indevido da imagem, por exemplo, se alguém utilizar a minha imagem sem a minha autorização, já existe uma súmula que eu posso acionar juridicamente essa pessoa. Vou trazer um caso que aconteceu comigo, indo fazer uma palestra, porque eu trabalhei 8 meses durante a Copa do Mundo fazendo a segurança da Copa do Mundo. Trabalhei no comitê. Fui fazer uma palestra na SEG, estava atrasado, peguei um voo em Florianópolis e desceu em Guarulhos. Em Guarulhos eu chego e está esse avião aí, ó. Nós atrasados e eu já com aquela minha paciência se esgotando, né? Eu disse, tudo bem, vamos para lá. Separado lá, pegar e levar nós de ônibus. Entro no avião, encontro essa sacola em cima do banco. Dentro dessa sacola tinha um suporte para pescoço, aquele de viagem que você coloca aqui, né? De graça, né? Todo mundo pegou. E esse papelzinho aí. O que diz esse papelzinho? Autorizo a Espalhe Comunicação e Estratégia, sediada não sei aonde, São Paulo, e Ambev, a utilizar a minha imagem, fotos, para a divulgação do produto Guaraná, na sua página no Facebook, blá blá blá. Olha bem onde é que eu fui me meter. Eu já estava atrasado, eu adoro rede social, né? Vou fazer uma palestra dessas lá. Vem a menina, organizador do evento, todo mundo indo, beleza. Eu disse, o senhor não vai assinar? O senhor não quer o presente? Aí eu comecei assim, bom, vamos começar do começo. Há 13 bilhões de anos atrás. Eu disse assim, não vou assinar e eu não quero o presente. E não autorizo a publicação da minha imagem em redes sociais. Mas por que
todo mundo assinou, todo mundo aqui no avião pegou o presente. É a Cláudia Leite e o Cafu que vão participar aqui de um vídeo promocional. Aí eu perguntei assim para ela, Cláudia Leite, Cafu, quem são? Eu sou o Meirelles, muito prazer, Meirelles, não aceito e não vou. A menina abriu os olhos desse tamanho e disse, mas como assim o senhor não vai? Não vou. E eles fizeram. E eu procurei na rede, se aparecesse a minha imagem, tá aqui eu, tirei uma foto do Cafu e da Cláudia Leite, que se passaram por comissários de bordo, e postaram um vídeo no YouTube, né? Um vídeo no YouTube